Pessoal, estamos deixando aqui, fazendo aqui a aula 12, tendo em vista que a nossa semana aí teve essa interrupção, mas eu deixo porque é de fundamental importância para a preparação de vocês, certo? O nosso objeto de conhecimento, gêneros literários. Vocês já sabem, mas eu vou repetir. Os gêneros literários são categorizações das obras literárias. Essa definição vai considerar características formais comuns segundo critérios de natureza variada. Critério estrutural, critério contextual, critério semântico. Então, características comuns você agrupa em três grandes tipos. A divisão clássica disso remonta à Grécia Antiga. O primeiro formulador foi Aristóteles. O Platão também fez uma formulação, mas Aristóteles que deu assim forma final e ele ganhou, digamos assim, durante uns 800 anos. Ele foi absoluto quando se pensava em classificação de gênero literário, como tinha que ser, era assim, era prescritivo, tem que ser assim, para ser bom, para entrar dentro do cânone tem que ser assim. Por isso que ficou, então, essa classificação de gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático, que nós vamos ver depois como eles vão se comportar. Essa classificação tradicional de gêneros foi atualizada. Então, aquilo que se chamava de épico, hoje em dia se chama mais de gênero narrativo. Temos aí destacando em azul, certo? Quando se lê narrativa, a gente entende que abrange tudo aquilo que era épico e mais algumas coisas que na época o Aristóteles não considerou. Seja por preconceito, por invisibilidade mesmo, cultural. Ele deixou formas menores. Hoje não. O narrativo abrange tudo, tudo. Né? Foi contar uma história que não seja do modo dramático, você tem o gênero narrativo. Isso é importante vocês terem na mente. Quando fala narrativo, é épico, é o mesmo que o narrativo hoje. O que é que nós temos aqui? Para falar, antes de diferenciar os gêneros, nós vamos colocar naquilo que eles têm em comum. Então, primeiro é saber, eles são literatura, vocês são arte. Sendo arte, sendo literatura, eles têm as funções da literatura. A função comunicativa, importante para o ser humano, a função recreativa, o ser humano se expressa, ele precisa entreter o outro, tem essa coisa de amenidade também. Tem uma função social, porque muitas sociedades precisam se ver através da obra, a obra que representa. Por exemplo, todo português se identifica muito com os Lusíadas, porque é a epopeia da sua conquista, quando o português se lançou no mundo, quando o português foi, digamos assim, a nação vanguardista do mundo, certo? Até tecnologicamente. E é uma função também crítica, de criticar a sociedade, coisas que a gente no dia a dia não vê, não sistematiza, na obra literária aparece. Então, tudo isso pode aparecer em qualquer tipo de gênero, certo? Lírico, épico ou dramático. Também, por ser literatura, o alto teor da função poética. A função poética é aquela em que a mensagem se volta para si mesma, certo? Você tem a metáfora altamente conotativa, altamente polissêmica, né? Em que você tem assim, uma frase que diz mais, tem vários sentidos, tem várias camadas de leitura. Tudo bem? Então essas são as partes comuns do gênero literário. O gênero lírico. Vamos agora começar por ele. Quais são as suas características? Vamos dar as primeiras características tradicionais. Primeiro, predomínio da escrita em versos. Não significa que seja tudo em versos, mas você tem prosa poética e lírica e da primeira pessoa do discurso. É uma característica, mas não significa exclusividade. Nós vamos ver exemplos depois. Fundamental também, o eu lírico que expressa sentimentos e emoções. Ao fazer isso, ele exterioriza o mundo interior. E aí você tem sempre o caráter subjetivo, certo? A linguagem conotativa fortíssima, talvez de todos, é aquele que coloca em menor espaço mais carga, é aquele que pretende ter uma maior carga conotativa num menor espaço. Ele consegue colocar em versos, às vezes num romance maior, num épico, aquilo vai se diluindo mais ao longo, mas aqui não. Aqui você tem uma alta carga, né? Linguagem conotativa. Muitas figuras de linguagem se usam tudo. A finalidade, o grego classificou milhares, né? Uso da métrica, rima e ritmo. Isso aqui, ó, tradicionalmente, era sine qua non. Se o camarada não soubesse fazer a métrica correta, certo? O ritmo, para encaixar num determinado subgênero lá do gênero lírico, ele não era considerado um bom poeta, ele não se estabelecia, ele passava fome, digamos assim. Tá? Então, essas são as características tradicionais. Aqui eu coloco alguns subgêneros do gênero lírico, aqueles mais tradicionais. A ode, que era um hino de exaltação a alguém, é como uma espécie era um canto, né?
O hino, que é um poema de glorificação, até hoje nós temos aí, tradicionalmente, aí, a hino, a bandeira, é aquilo mesmo, vem desse hino lá do grego. A elegia, que era um poema triste, alguém que morreu, uma tristeza profunda, né, saudade. O idílio, que é ambientado na vida pastoril bucólica. A écloga também, na vida pastoril bucólica, agora usando diálogo. O heptalâmio, já está meio em desuso, né, mas ninguém faz hoje, mas havia também essa fase, homenagem a noivo, vínculo conjugal e assim por diante. A sátira era o poema que ridicularizava pessoas em situações, e é bastante ativo, por exemplo, entre as cantigas trovadorescas, tem todo um ramo ali na Idade Média. Gregório de Matos, um grande, né, poeta satírico, né, do Brasil, esse tem uma boa tradição também. E há outros e outros, como a exemplo do soneto. O soneto, desde que surgiu no final da Idade Média para a Renascença, até hoje ele está ativo. Até hoje você tem grandes sonetistas, independentemente de hoje haver essa liberdade maior e haver essa mistura de gênero, certo? O que você tem aí? Basicamente dizer que o gênero lírico evolui, ele passa daquele momento em que ele era muito associado à música, né? Às vezes cantado pelos cantores trovadorescos e tal, feito para ser apresentado ao público, mas tinha que ter métrica, tinha que ter rimas. No grego não era rima, ele chamava-se. Você tinha, não era necessidade de rima, mas você tinha a necessidade daquele ritmo de pé, fazer o pé. A cada 3 versos você tem que colocar um mais forte, 2 mais fracos, e determinadas posições, e vai dar toda uma classificação clássica. Mas havia-se a ideia de uma rigidez formal, né? Tinha que se adequar para ser um bom poeta. E hoje, depois que nós tivemos na poesia mais recente, a poesia moderna, à medida que vai avançando do modernismo para cá, do romantismo para cá, e principalmente com o modernismo, se quebra qualquer ideia de regra rígida, de rima, de métrica. Você pode fazer soneto, você pode fazer o soneto rimado, você pode fazer o soneto não rimado, você pode estar verso branco, verso livre, certo? Você vai ter poemas com 6 palavras, né? Nós vamos ver um. Completa liberdade. Isso que caracteriza a lírica moderna. Dissonâncias e anormalidade. Quanto mais novo, mais vai ser valorizado. Não significa que as formas tradicionais não continuem ativas, certo? Muito bem. Algumas caíram em desuso mesmo. Heptalâmio, mas écloga. Mas aí, por exemplo, soneto se mantém. Confere? Vamos seguir adiante? Aqui nós damos um exemplo de um soneto de Camões, que é uma forma tradicional, consagrada, com normas. Você tem 2 estrofes que são quartetos, 2 que são tercetos. Você tem a necessidade de rima, você tem um esquema de rimas, você tem aí rima de engenho com tenho, mantenho com lenho, né? Tudo isso aqui, ó. Você tem esse ritmo, ó. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas inseguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor, o mal, que mata e não se vê. Que dias aqui não a me tem posto, um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Né? Veja toda a musicalidade, o ritmo, isso é o poema tradicional. E isso não é obrigatório. Veja o poema Serenata Sintética, é do gênero lírico. Você tem a primeira pessoa aí? Não. Lá no de Camões você tinha, eu tenho, né? Então aqui, ó, veja o poema Serenata Sintética. Rua torta, lua morta, tua porta. Só com essas 3 imagens muito concisas, você não tem nem verbo aí, você tem estruturas nominais, certo? Frases nominais. Com elas 3 você já compõe todo um quadro em que pressupõe haver alguém, né? Um serenata, geralmente um homem que vai e até a casa da amada, vai fazer uma canção para ela, vai tocar um instrumento. A gente já sabe esse contexto dado pelo título e vai ver aí Rua Torta, lua morta, quer dizer, é a noite, aquele clima de enlevo, e tua porta, quer dizer, é o tua, ele está falando para alguém, esse eu aí está falando para um tu que é amada, certo? Tá tudo está com, a gente usa os conhecimentos prévios, né, sobre as formas literárias, e aí deduz todo um cenário, sem que a gente precise escrever em primeira pessoa, mas existe um eu lírico aí,
Tá? Muito bem. Esse é um exemplo mais moderno. E veja um mais moderno ainda. Isso aí é um poema chamado Concreto. Então, Arnaldo Antunes, aquele que era líder dos Titãs e hoje eu considero no Brasil o maior poeta vivo hoje, o Arnaldo Antunes. Ele tem aí, ó, se você ler aí com cuidado, começando do lado certo, aí você pode ler assim, mas de qualquer lado você começa. Aí, correndo assim no sentido horário, somos como cosmos, somos cromossomos. Veja o jogo poético. Somos como cosmos, somos como somos, não, cromossomos. E aí, esse jogo de palavras de como somos, cromossomos, cosmos, que tudo formado pelas mesmas letras, basicamente. Aí tem um conjunto de 4 letras, ele forma um poema e forma aí esse encadeamento circular, certo? Cosmos, a ideia do círculo, isso vem desde o grego, né, essa simbologia. Então tem uma riqueza muito grande e portanto, lírico, é uma lírica moderna, é uma lírica que está dissociada daquelas formas tradicionais, como por exemplo a estrofe, né, verso. Não tem nada disso, mas tem lírica. E o gênero épico ou narrativo, né? Quais são as características dele? Você tem, primeiro, o predomínio da escrita em prosa, isso fala hoje, tempos recentes. Na antiguidade predominava a estrutura em versos. Os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa. O narrador, alguém que conta. O enredo, que é a trama. Né? Os personagens, porque tem que acontecer com alguém. Tempo e espaço. A narração, ela vai se dar em primeira ou terceira pessoa predominantemente. Mas você tem, se você pensar bem, vê aqui um dos maiores obras da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas, né? Grande Sertão Veredas. Começa assim, ó. Nonada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Ele já começa a se dirigir a uma pessoa. Então o tempo todo ele vai estar se dirigindo a um interlocutor. Certo? Então ele está usando a segunda pessoa. Mas o importante é que na maior parte do tempo ele vai contando a história ele vai ora em primeira, ele fala dele, ora ele se dirige ao Senhor, então está falando na segunda. É uma liberdade muito grande quanto a isso, certo? Hoje também, modernamente, não se tem maiores rigidezes, né? O tipo de narrador pode ser o narrador personagem, o narrador observador. O personagem é ele que está vivendo e contando a história. O observador, ele conta a história, mas ele é uma personagem secundária que fica por ali, como se fosse um vizinho, alguém que está de lado. O caso a maior parte do tempo, o Watson de Sherlock Holmes é assim. E o onisciente, que é aquele que é como se fosse uma espécie de Deus. Ele entra na cabeça do povo, faz a focalização interna, focaliza de fora a cena, ele se mete onde ele quiser, dentro ou fora das personagens. O chamado narrador onisciente, aquele que sabe tudo. O enredo tem uma estrutura básica de apresentação, que se coloca aquelas personagens principais, uma situação, geralmente tem uma situação de equilíbrio. Depois, na complicação, é o momento seguinte, aquele equilíbrio se rompe, acontece alguma coisa, a pessoa entra num conflito. Esse conflito, essa complicação vai crescendo, crescendo, e até o final, aquela cena, nós sabemos muito bem, aí os Vingadores, aquela batalha final com Thanos e tudo, né? Ao clímax, tá? Clímax, quando Thanos, por exemplo, faz isso, e aí o desfecho, metade dos seres do cosmos se esfarelam e desaparecem. Certo? Então tem essa estrutura básica aí do enredo. Às vezes ela é contada com flash forward, vai para frente, vai para trás, né? Flashbacks e assim por diante. E os discursos que aparecem, o discurso direto, quando é a própria personagem que fala, o indireto, quando é o narrador que fala pela personagem, fulano disse tal coisa, disse que isso, disse que aquilo, ou o indireto o livro, quando mistura as duas formas e há uma entrada na cabeça da pessoa, a pessoa meio que fala e meio que o narrador fala dentro da cabeça dela. Né? É o discurso indireto livre. Essas são as características aí. A gente coloca aqui alguns poemas épicos tradicionalíssimos, né? Começando pela Odisseia, que são as viagens, e a Ilíada. A Ilíada até escrita primeiro, todas são de Homero, na Grécia, onde surge essa nomenclatura e onde são as primeiras grandes obras. Né?
dos poemas épicos. Roma, que conquista a Grécia, aprende com eles e aí tem a sua grande epopeia, como a Eneida de Virgílio, que é a narração lendária de como aquela civilização romana foi criada, né, com Enéas, que está aí na capa. Vocês sabem que a Odisseia são as viagens de Ulisses, quando está voltando da Guerra de Troia. E sabem que a Ilíada tem o próprio cerco a Troia. Né? Vocês veem aí aquela cena famosa do cavalo, que é o cavalo de Troia, que vai ser dado de presente, e o presente de grego, chamado presente de grego. Mais recentemente, aí na saída aí da Idade Média para o Renascimento, nós temos o Ludovico Ariosto, que escreve o Orlando Furioso, uma grande obra também. Jerusalém Libertada, que é ambientada na Idade Média, mas também escrita posteriormente, ali na saída para a Renascença, que é de Torquato Tasso, uma epopeia italiana. Torquato Tasso, Jerusalém Libertada. Narra ali também o cerco a Jerusalém pelos cruzados. Os Lusíadas, a grande epopeia da língua portuguesa, de Luís de Vaz de Camões, nosso patrimônio cultural. E aqui no Brasil nós tivemos duas grandes epopeias no tempo do arcadismo. Uma foi o Uruguai, de Basílio da Gama, e o Caramuru, de Santa Rita Durão, né, que vocês já viram no ano passado, inclusive. Os subgêneros do gênero épico ou narrativo. Né? Então, o mais antigo, que é a epopeia, ou poesia épica. Então era sempre extensa. Vocês veem aí o cavalo de Troia em outra versão artística. Então você tem atos heróicos, personagens que são geralmente ligados a deuses, que são inspirados por... Os inimigos também têm os deuses que os apoiam, os deuses interferem. Né? Os acontecimentos são grandiosos, as batalhas são grandiosas, enfrentam-se monstros, enfrentam seres mitológicos, o Ciclope que Ulisses enfrenta, o Scylla e Caríbide no mar, que são monstros marinhos. Tudo isso aí era aquilo que era considerado digno de ser relembrado e rememorado com as eras, né? Para sempre. Temos outras narrativas, a fábula, que é bem menor, né? É narrativa em verso ou em prosa, e sobre personagens e fatos fantásticos. Às vezes você tem os animais, a fábula tem essa característica, e transmite uma lição de moral, né? A raposa e as uvas, o lobo e o cordeiro. Vocês também já sabem desde a infância do fábula. É também um subgênero do gênero épico ou narrativo. Né? Outros subgêneros, o romance, aí você tem essa tríade aí. Ó. Depois do romantismo, vai se consolidar essa tríade aqui. Romance, novela e conto. Eles se diferenciam basicamente, né, pela extensão, pela profundidade com que se retratam as personagens e tudo. Né? Então o romance tem uma extensão no tempo maior, uma crítica mais profunda de costumes sociais. A novela é menor do que o romance, mas é maior do que o conto. Certo? E novelas significa, vem de novelo. Você tem vários núcleos. Até hoje das telenovelas tem isso. Você tem o núcleo mais cômico, o núcleo de uma família X, o núcleo da família rival, o núcleo, e assim vai. O núcleo da empresa, isso acontece muito aí nas telenovelas. E o conto é menor ainda do que a novela, e o enredo é intenso e rápido, certo? Tem uma ou poucas ações. Obviamente que vocês estão lendo o Alienista, que é um conto um pouquinho maior até, né, do que o normal. Ele já tende a querer, mas tem aquele núcleo único. Já houve um crítico que falou, né, o Julio Cortázar, que a diferença, por exemplo, entre um conto e um romance é como se no romance você tem uma luta de boxe, lá, metáfora da luta de boxe. No romance você vence por pontos, vai, jabeia muitos rounds, ali no 10º round ninguém é nocauteado, mas você vence por pontos. E no conto, você vence aí a resistência do leitor e faz o leitor gostar, você vence por nocaute. O conto tem que ser rápido, tem que ser aquilo que já chama a atenção, já leva para o meio da ação e não tem muito o que fazer de digressão, certo? Muito bem. Isso aí, a gente está dando só uma pincelada. Obviamente que vocês estão aprofundando nas aulas do BNCC, estão vendo aí mais profundamente até a partir de Machado de Assis. Sobre a evolução do gênero épico, assim como o lírico,
nós já falamos, antigamente, quando se falava épico, se entendia aquela grande narrativa. Né? Não era de um ser individual só, era sempre ele responsável por um povo inteiro. Por exemplo, na Eneida, Enéas, ele é o símbolo é o líder do povo romano, que derrotado em Troia, eles têm que sair para procurar outro lugar para viver, porque os gregos os escurraçam, eles pegam aqueles navios, saem fugindo para não morrer todo mundo. Enéas pega seu pai, carrega ali, né, nas costas e sai procurando, sai batendo de terra em terra até que chega na região onde hoje é Roma, conquista, derrota-os, faz alianças com alguns povos, derrota os povos que se opõem a ele, e aí temos a nossa Roma lendária, certo? Isso já isso obviamente que não tem base, não é uma base histórica, é uma base mitológica e tudo. Então aí você se entendia como épico isso. Mas modernamente, né, você não tem mais aqui essa necessidade de usar, recorrer ao sobrenatural, presença de deuses, né? Afrodite, por exemplo, ajuda Enéas, né? E aí você não precisa mais ter nas narrativas o gênero mais recente, quando você chega no romance, isso já não precisa mais, não tem aquela convenção, tem que ter um deus de um lado, tem que ter um deus do outro lado, um oponente, não. Você quebra com isso tudo e aí você sai disso aí. Mas nesse tempo precisava ter personagem mitológica, precisava ter era tudo feito em verso, né? Tudo feito em verso e assim por diante. Agora, bom, então com o decorrer do tempo e a evolução das sociedades, o que é que nós temos? Os poemas épicos eles foram aos poucos caindo em desuso. Isso é importante frisar porque não era fácil fazer um poema épico, não. Era muita regra para ser seguida, né? Regras formais, regras de convenções. Imagina o Camões fazendo a epopeia Os Lusíadas, quando você já não tinha mais os deuses gregos, você estava em tempos que tinha a Inquisição. Então Camões teve de colocar ali os deuses gregos e teve que fazer uma espécie de desculpa lá e tal, foi necessário. Até o camarada que recebe e vai liberar para a Inquisição aquela parte da doutrina, né? A parte tinha que ser um clérigo que olhava e via se tinha alguma coisa que era contrária aos costumes da igreja e ele vai dar uma desculpa. Não, por uma questão de convenção, foi necessário usar uma ficção aí dos deuses pagãos, mas não tem nada de mais não, é só por convenção mesmo, pessoal. Ele não quer converter ninguém, ele não é pagão, assim por diante. Tinha isso, né? Muita regra para cumprir, né? Regra formal, regra de conteúdo e tal. E aí isso vai caindo em desuso, porque era difícil fazer, os tempos vão mudando, as pessoas vão se interessando por narrativas mais simples, e aí com a linguagem mais do povo, menos rebuscada, aí vai havendo essa evolução. Tá? E desde o considerado primeiro romance, que é o Don Quixote, que já vai ser em 1600, no início ali do século XVII, aí, com o estouro que existe no romantismo, né? Aí você vai ter outras narrativas que vão suplantando a chamada epopeia. De maneira que hoje o romance, por exemplo, ele absorve tudo, ele absorve das narrativas, ele é devedor da epopeia, ele é devedor das narrativas antigas tradicionais, de lendas, contos, de tudo. O romance é muito rico, muito heterogêneo na sua formação, e ele vai se transformar na grande narrativa, a narrativa mais valorizada na sociedade, desde o romantismo até agora. Então, a nomenclatura mais usual hoje é o que? De gênero lírico, gênero narrativo, ao invés de gênero épico, e gênero dramático. Quando a gente entender gênero épico, está entendendo também gênero narrativo. Está embutido aí, certo? O gênero épico, naquele sentido tradicional, só abarcava as epopeias. Agora não. Quando você fala gênero narrativo, abarca tudo. E gênero épico abarca tudo. Bom que fique bem claro isso aí, certo? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, como está hoje na evolução do gênero épico, nós não temos a Odisseia, pois a Odisseia retrata uma peregrinação de uns 20 anos de Ulisses. E você tem um romance escrito em 1922, publicado em 1922, que chama-se Ulisses, de James Joyce. Esse romance ele faz uma espécie de paródia, no bom sentido, não é? Em 24 horas se passa um calhamaço de umas 1000 páginas que se passa em 24 horas na vida de um homem. Aí coloca o fluxo de consciência dele e faz as pontes com
com todas aquelas partes de Ulisses, Nausicaa, que ele encontra, só que ambientando num cotidiano de uma cidade irlandesa, Dublin, né? Então é fantástico, certo? Inova. Então aquela grandiosidade é lida agora em outro plano, né? É no plano do homem comum. O sujeito até é um homem tão comum, tá corno, ele é um camarada absolutamente do povo, certo? Então é isso que é a modernidade, muda o gênero que chama gênero épico hoje, ele é chamado também de gênero narrativo e mais ainda de gênero narrativo. Um dos nossos grandes assim que tem aquele assunto mais extenso é o Grande Sertão Veredas, que realmente que livro, né? Dizem que os leitores de Grande Sertão Veredas têm dois tipos de leitores. Aqueles que nunca o leram e aqueles que o leram mais de uma vez. Não existe o que lê uma vez só. Quem lê uma vez vai querer de novo e é muito bom, né? Mas veja, no narrativo também, você tem Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, que é absolutamente um fato trivial e rende um romance. A Paixão Segundo GH é a história de uma mulher que despede a empregada, depois vai arrumar o quarto que a empregada deixou lá, e ela entra naquele quarto ali, e aí começa a entrar num estado de consciência alterado, ela vai abrir, vai arrumar, e quando abre o armário, sai uma barata, e assim, do ponto de vista externo, o que aconteceu foi o nojo que ela teve, ela fecha a porta do armário, plá, e quebra a barata no meio, e a partir daí ela entra num êxtase. Esse êxtase vai até Sabá das Bruxas, passa pelo cosmos, passa por referências ao misticismo oriental, ao misticismo ocidental, sabe? É uma viagem imensa. E aqui, do ponto de vista externo, não aconteceu quase nada, digamos, é algo trivial. É uma mulher fazendo uma limpeza, se assustando com a barata e tal. Então, assim, muda completamente a perspectiva. Juvenal e o Dragão, você veja, é em versos. Você tem uma narrativa, o cordel é gênero épico. Juvenal e o Dragão, certo? Bastante ativo aí, bastante no nosso século, final do século XIX, mas principalmente do século XX. O cordel e hoje, você ainda tem cordelistas vivos, atuantes, fazendo a narrativa, fazendo o gênero narrativo, e tudo isso é considerado gênero épico. Quando se diz épico, hoje entenda-se épico ou narrativo. Finalmente nós chegamos no gênero dramático, né? O terceiro gênero, ele junto com o épico é relativo a contar histórias, né? Mas quais são as características específicas dele? A construção do texto visa a encenação. Ele só se realiza plenamente num teatro, pessoal. Só se realiza plenamente. Ele é feito para ser realizado num teatro. Enquanto ele não é apresentado, ele está como incompleto, certo? A divisão do texto é em atos e cenas. Então, atos e cenas. O desenvolvimento da história é a partir das falas das personagens. É diretamente, não há descrições de ambiente, há apenas o que se chama de rubricas. As indicações cênicas que auxiliam a representação. Então você tem rubricas assim, ó. Você diz aquele comecinho, diz assim, sala ampla do trono, um trono no centro, Édipo está sentado, entra um mensageiro. Aí a partir daí é Édipo, mensageiro, Édipo. Édipo, Creonte, Tiresias, assim vai. Esse jogo todo, né, cênico, a gente vai ver adiante. Bom, sobre a estrutura do texto dramático, ela pode ser em verso ou em prosa, uma coisa importante a assinalar. Gil Vicente, por exemplo, só escreve em verso, o teatro dele, mas a maioria do teatro de hoje moderno já é em prosa. Então, pode ser em verso e prosa, e ela atua como facilitadora da dramatização. Para tal, ela fornece elementos auxiliadores à representação, tal como indicações de cenário, da música, da iluminação, do figurino, tudo é colocado ali no início. Dá a lista de personagens, diz o que cada personagem é sucintamente, fulano, pai, sogro de Beltrano, e assim, amigo de João Grilo. Então, e outras indicações cênicas, as chamadas rubricas, quando você está lendo e de repente diz assim, fulano de tal, falando para si mesmo, fulano de tal, virando-se para o lado, né? Entra João Grilo com uma galinha. Então, são marcações ali chamadas rubricas. Quando você vê, já sabe que aquilo é um texto teatral. Já foi questão do Enem isso aí. Assim, o texto do gênero dramático apresenta esses dois tipos de conteúdos, né? O discurso direto das personagens, elas falam diretamente,
e as indicações cênicas. Sobre a estrutura ainda, nós temos que os textos dramáticos estão subdivididos em atos e cenas, apresentam o nome do personagem que dialoga antes da sua fala, marcando assim a sua entrada em cena. Normalmente segue uma sequência linear. Então tem como na narrativa, tem uma sequência, uma situação inicial, complicações, né, aí se instala o conflito, um ponto culminante, que é o clímax, aquela tensão, e o desfecho, tal como na narrativa, certo? Atualmente, as peças teatrais tentam aproximar os conflitos vividos pelas personagens dos conflitos vividos pela audiência, privilegiando-se a liberdade de expressão. Com a tendência atual de converter qualquer tipo de texto para a representação teatral, são cada vez mais infrequentes textos puramente do gênero dramático. Aqui, quando a gente diz infrequentes os textos do gênero dramático, é porque eles se misturam muito. O cinema, muitas vezes o cinema vira teatro. Já viu o Homem-Aranha, por exemplo, já fizeram. O teatro vira cinema, o Shakespeare a vida toda, certo? E isso vai havendo o que se chama de mistura de gêneros, certo? Hoje, o que marca a nossa civilização é a mistura de gêneros aí, quanto à literatura. Guardem isso. Não existe mais gênero puro hoje, certo? Puro. Vejam esses trechos da peça Édipo Rei de Sófocles, né? Lá do grego, né? 200, 300 anos antes de Cristo. Então aqui, Édipo, então a fala direta. Não te recusarei essa revelação, visto que estou reduzido a uma última esperança. A quem poderia eu, com mais confiança, fazer uma confidência de tal natureza na situação em que me encontro? E aí, essa rubricazinha, momento de silêncio. Então aí o ator na hora passa um tempozinho lá, depois continua. Édipo, aí a outra rubrica, prosseguindo em tom de confidência, para ele mesmo. Meu pai é Políbio, de Corinto. Minha mãe, Mérope, uma Dória. Eu era considerado como um dos notáveis cidadãos de Corinto, quando ocorreu um incidente fortuito que me devia surpreender realmente, mas que eu talvez não devesse tomar tanto a sério como fiz. E assim ele vai. Então essas marcações aí são típicas. Você quando vê isso aqui já sabe, isso aqui é uma peça de teatro, né? Bom, alguns subgêneros. Vou colocar aqui primeiro os clássicos, estou colocando primeiro os clássicos. A comédia e a tragédia. Então a comédia, né, faz a crítica à sociedade, aos costumes, situações ridículas, cômicas do cotidiano. As personagens geralmente são pessoas do povo, até porque havia essa coisa, o grego gostava muito de hierarquizar. Pessoas do povo, então eles podiam falar de excremento, podiam falar de palavrão e tudo. Na tragédia, aí você já tem um acontecimento trágico. Geralmente eram pessoas da nobreza, e sempre pessoas que sofriam muito, que se sacrificavam por uma causa maior, que você vê o Édipo arranca os olhos no final quando descobre que estava dormindo com a própria mãe e tudo. Então, é para que a audiência entre numa chamada catarse, né? Ela fique tão mexida com aquilo que ela se purifique dos seus, né, dos seus sentimentos mais baixos aí, ela se purifica, ela se torna mais nobre. Essa era a ideia. Aqui nós vemos uma ilustração aí de Aristófanes, a Lisístrata ou a greve do sexo, que é, você vê uma mulher nua, com a mão assim, os braços abertos. De um lado vai ter um guerreiro, do outro lado, que não está aparecendo aí da gravura toda, que é a gravura tomada do grego, tem outro exército. Então, as mulheres resolvem fazer uma greve de sexo para... E aí, o tempo todo está com essa ambiguidade, falando de guerra, sexo, guerra e tudo. E aí é muito interessante, do grego, né? A gente já vê que 200 anos antes de Cristo. E a peça de Sófocles, que é a tragédia, que é Édipo Rei, aquilo que eu falei que do famosíssimo, uma das mais famosas. Aí na capa você tem a representação do encontro do Édipo com a Esfinge, quando a Esfinge diz decifra-me, eu te devoro. Ele decifra e vence, né? E a Esfinge se lança do abismo e ele se torna o rei, né? Outros subgêneros, mas um pouco para cá, o alto foi muito na Idade Média, né? Da Idade Média, saída da Idade Média ali, a catequização dos índios pelo padre Nóbrega foi muito com os altos, que era um tema religioso, colocavam personagens, o diabo, a bondade, a fome, a inveja, e esses personagens representados de forma abstrata. O alto tinha uma ideia de os temas podiam ser religiosos ou profanos, eles eram representados às vezes na frente da igreja, quando o tema era profano, e às vezes dentro da igreja, quando era bem sagrado. Tá? E também marcou aí a história da... Hoje, modernamente,
nós já temos por exemplo, mais aqui recentemente dos últimos 50 anos, Alto da Compadecida, 70 anos, dos últimos 70 anos, Alto da Compadecida, ele pega aqueles temas medievais e atualiza, né? Coloca aí, ambienta no sertão nordestino e coloca muito elemento do humor ali, né? Mas tem morte, né? Você vê que todo mundo já sabe, João Grilo morre, né? Vai para o céu, é julgado, depois volta, e ali fica a ideia, uma ideia moralizante. A tragicomédia, que é a mistura de tragédia com comédia. Então aí você tem retratação das desgraças das personagens com elementos cômicos e com toques de humor. Um exemplo aí a Celestina, que é espanhola, e a farsa, que aí a farsa é mesmo, é homem do povo, não tem nada de religioso, é bem profano mesmo, né? Situações ridículas da vida do dia a dia, pessoas casamenteiras, né? Os engodos e assim por diante. E a ideia era realmente fazer o pessoal rir desbragadamente. E assistiam todos, assistiam o Homem do Povo, assistia Juiz, né? Tinha toda uma mistura aí até bem democrático aí, social, né? Socialmente, todo mundo assistia, todo mundo podia assistir as farsas, as famosas farsas. Aí nós temos aí Alto da Barca do Inferno, um dos melhores textos de teatro, na história, eu considero, né? A farsa de Inês Pereira e Alto da Índia, que são de Gil Vicente, e a Celestina aí, que é uma tragicomédia. Nós não temos muita tradição de tragicomédia aqui, inclusive no Brasil, não, certo? Bom, a tendência moderna agora dos gêneros qual é? Cruzamento de fronteira. Hoje em dia, pessoal, não tem assim, o gênero tal é assim, o gênero tal é assado, tem que ser rígido. Não. E a cada nova obra, você pode ter uma nova experimentação, certo? Vocês veem que Bob Dylan ganhou aí nos últimos anos, ele foi ganhou o prêmio Nobel. Bob Dylan é um cantor de rock, é um cantor de um rock progressivo, cantor pop, basicamente. Ninguém esperava que a academia desse para ele o prêmio Nobel, que é o prêmio do melhor escritor e tal. E ele ganha. Ele nem vai, inclusive, porque ele é completamente fora disso. Mas mostra como ele que faz canção pop, foi considerado literário. Ele alcançou um alto grau de literariedade, de metáfora, de conotatividade, né? E aí ele ganha o prêmio Nobel. Então vejam que já não dá para dizer isso é assim, isso é assado. De certa maneira, voltando àquela tradição da lírica, né? A lírica que era musicada. Né? E depois, com o tempo, isso foi discriminado. A gente tem muita gente não considera bom, Caetano Veloso, mas Caetano Veloso é um grande poeta. Alguns dos maiores poetas aqui, o Vinícius de Moraes, também foi um cantor e compositor de música popular e assim por diante. Né? Então, o Otávio Paz, um crítico mexicano, ele fala que o modernismo, desde o modernismo, assim, ou seja, do século XX para cá, que você tem uma tradição de ruptura. Quanto mais o camarada fizer algo novo que ninguém fez ainda, mais ele, poxa, tem a potencial de ser valorizado. Revolucionário, maravilhoso. Não se tolera limite, não se impõe limites à criatividade, certo? Então a tradição agora é a tradição de romper. Por isso que os gêneros estão misturados. E eu deixo aqui o exemplo para se trabalhar posteriormente com mais profundidade. O caso de Juca Pirama. Você tem Juca Pirama, que vocês estão vendo agora no modernismo, de Gonçalves Dias. Você tem um poema. Por ser poema, se espera que seja lírico. Mas o assunto dele é assunto épico, que se trata da sobrevivência de uma tribo, os últimos guerreiros de uma tribo, pai e filho, como Enéas carregando, né, o seu pai ao quebrado, fugindo dos gregos. Está o índio lá, Juca Pirama, carregando seu pai velho ao quebrado. E ele vai ser capturado por uma tribo inimiga, quando ele vai sair para buscar comida para a sobrevivência do seu pai, deixa o seu pai num cantinho lá no mato. E toda a cena que se descreve no canto 1, já tem assim, canto 1, canto 2, então aquilo dali já é como se fosse o épico. É como se fosse uma Eneida, que tem 10 cantos. Aí também tem 10 cantos. Cada um dos cantos tem uma característica diferente. Começa com a descrição da cena, mas quando você vai ter, por exemplo, no canto 6, que é o diálogo do pai com o filho, você só tem aquela marcação e como uma espécie de rubrica, que é o diálogo do filho voltando vivo. E o pai perguntando a ele, indagando onde ele esteve, o que aconteceu, e o filho tinha sido capturado, mas pediu, chorou para que ele fosse libertado, cuidasse do pai, depois que o pai morresse, ele se apresentaria para ser sacrificado no ritual do inimigo. Ele dá essa honra. Como ele chora perante o inimigo,
O inimigo diz, não, eu não vou devorar, porque o índio era canibal, né? Ele diz, não vou devorar um sujeito que chora, que é covarde. E aí ele sai, e quando o pai sabe disso, o pai, né, tem esse diálogo, que é o canto sexto dessa mesma obra de Juca Pirama, é completamente dramático. Até a forma é dramática, que tem a fala de um, a fala de outro, a fala de um, a fala de uma rubricazinha, de vez em quando tem aquela indicação. Se calam, e assim. E tem a parte lírica propriamente dita, né? Tem a parte lírica dos 10 cantos aí. Que, por exemplo, quando o pai vai renegar o filho ao saber que o filho chorou, ele vai renegar o filho, aquilo ali é puro lirismo, todos os valores de uma civilização, a civilização dele, civilização no sentido amplo, né? Não é como a gente entende só a nossa tecnológica e tal. E o pai vai renegar o filho, e aí vai dizer por que está renegando. Todos os valores vão passando ali, aquela raiva do pai, certos sentimentos e emoções do pai saem, né? Mostrando aquela visão de mundo do índio, retratada, obviamente, por um branco, por um branco de cultura, que é o Gonçalves Dias, que na verdade era um mestiço. Então, a gente tem essa mistura de gêneros, do romantismo já começou de maneira mais forte, e hoje em dia, então, nem se fala. E eu coloco aí, como exemplo final, o romance H, que é escrito ali na década de 60, de 70, 73 mais ou menos, por Hermílio Borba Filho, que é um pernambucano, e que você tem, ó, olha o que é que ele mistura no meio do romance, em prosa, ele coloca uma verdadeira história em quadrinhos, e depois continua a prosa de novo normal. Então, quanto mais se rompe, né, e você coloca elementos de vários gêneros, né, então não só esses tradicionais, grandiosos, como aqueles subgêneros de cada um, ganham literariedade, certo? Ganham literariedade, certo? E com essas palavras nós terminamos aqui e esperamos que vocês façam agora com mais calma, certo? A nossa avaliação, e a gente vai aprofundar no futuro. Ficamos aqui. Um abraço, pessoal.